Lá no final. Irmãos, nessa noite está conosco o nosso irmão reverendo Guilherme Cancela. É isso, né? Guilherme Cancela. A gente está acostumado a chamar ele de reverendo Cancela o tempo todo. Aí o primeiro nome foge. Fica à vontade, meu irmão. Amém, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria voltar aqui na igreja do Parque Veredas. Como eu falei, foi ano passado que eu preguei aqui? Foi, né? No aniversário da SAF. Eu falei no ano passado, no aniversário da SAF, que enquanto eu fazia seminário, em 2011, se não me engano, eu cheguei a pregar algumas vezes na então congregação daqui do Parque Veredas, no antigo salão. Então, é uma alegria voltar aqui e trazer a palavra do Senhor. Estou aqui hoje presente com a minha esposa Mariana e os meus filhos João e Elias. O João está em pé e o Elias orou aqui com a blusa do Homem-Aranha. Isso. Tá certo? Então, irmãos, eu te convido. Deixa eu ver isso aqui. Aí. Te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 12, de 25 a 33. 1 Reis 12, de 25 a 33. Enquanto os irmãos abram a Bíblia, antes de ler o texto, eu quero lembrar com os irmãos algumas informações que são importantes para a compreensão do texto lido. A primeira informação, meus irmãos, está ali também, é que o autor de 1 Reis é desconhecido. Nós não sabemos quem escreveu 1 Reis. Segunda informação é que, apesar de nós não sabermos quem escreveu o livro, nós sabemos que ele foi escrito no período do exílio babilônico. Terceira informação, o 1 Reis e 2 Reis também foi escrito para apresentar a história dos reis de Israel e Judá, mostrando os erros, mostrando a idolatria do povo e os motivos que os levaram para o exílio. Isso para que as gerações futuras não repetissem os mesmos erros. Nós vamos então agora, meus irmãos, com essas informações em mente, vamos ler o texto de 1 Reis, capítulo 12, versículos 25 a 33. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali, e dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo mesmo: agora tornará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração dele se tornará a seu senhor, e Roboão, o rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Meus irmãos, você provavelmente conhece aquela... Como que é aqui? É a K, né? Que eu tenho que apontar. É isso. Provavelmente você conhece aquela expressão jeitinho brasileiro. O jeitinho, meus irmãos, é aquela característica do brasileiro de fazer improvisações impossíveis para
solucionar situações complicadas. O jeitinho pode ser positivo quando ligado a noções de criatividade. Quando criativamente pensamos uma maneira de resolver um problema, às vezes fora da caixinha. O irmão acabou de falar isso com relação ao computador, né, irmão? Criativamente resolver o problema de poder colocar o slide ali no data show. Nós fazemos isso. O brasileiro, ele tem essa característica. Mas, meus irmãos, o jeitinho também pode ser negativo. Quando está ligado a noções de malandragem e corrupção. Quando utilizamos meios ilegais ou fraudulentos para resolver algum problema, ou no enriquecimento ilícito. A palavra quase não saiu. O brasileiro também, infelizmente, também é assim. Nós sabemos muito bem, somente quem trabalha no setor público, que o que nós temos, o que mais se vê, é jeitinhos para que a lei possa ser burlada e as pessoas possam chegar no seu objetivo. Diante dessa característica cultural do brasileiro, qual deve ser a postura da igreja? Hoje, veremos a história do início do reinado de Jeroboão, que ele utilizou-se de um jeitinho para evitar um sofrimento que ele nem sabia que poderia acontecer. A gente vai ver isso daqui a pouco. A mensagem de hoje, então, terá esse tema, o perigo do jeitinho, o perigo do jeitinho. Irmãos, nós vamos, então, ver a história, depois retirar algumas lições importantes. Então, irmãos, acho que eu voltei. É aqui, beleza. Então, irmãos, vamos lá para o versículo 25. Antes de nós compreendermos o que o versículo 25 para frente nos ensina, é importante nós verificarmos a situação política e histórica daquele momento. Nós sabemos que depois da morte do rei Salomão, o seu filho Roboão provocou a divisão do reino de Israel, quando ele não aceitou as reivindicações do povo. Não sei se você lembra da história que está registrada em 2 Crônicas, capítulo 10, e aqui também em 1 Reis, que o povo, quando morreu o rei Salomão, o povo foi até Roboão e pediu: Rei Roboão, diminua os impostos. Rei Roboão, diminui os trabalhos forçados. Não é uma reivindicação muito diferente do que nós fazemos até hoje com os nossos governantes. E eles então pediram, lá em 2 Crônicas. Por exemplo, eles disseram, no capítulo 10, versículos 3 e 4, eles disseram ao rei: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. Mas o rei Roboão não ouviu o conselho dos homens mais velhos, aqueles que serviram seu pai como conselheiros. Mas, por outro lado, ele ouviu o conselho dos jovens. E qual era o conselho dos jovens? Daqueles que cresceram com ele. Aumente os impostos. Aumente a carga de trabalho. O que esse povo pensa que é? Vai ficar reivindicando alguma coisa? Você é o rei. E eles então, meus irmãos, ele então deu essa palavra para eles, para o povo. Capítulo 10, versículos 13 e 14, de 2 Crônicas. Diante dessa postura, o rei fez com que as 10 tribos do norte o rejeitassem e constituísse um outro rei, Jeroboão. E aí vem a resposta das crianças, da primeira pergunta. Quem era Jeroboão? Jeroboão, meus irmãos, ele era da tribo de Efraim. Ele, ainda jovem, foi nomeado pelo rei Salomão como supervisor dos trabalhadores das tribos de José, Efraim e Manassés. Mas ele acabou se tornando adversário do rei, um opositor ao rei Salomão.
quando ele recebeu uma profecia. E que profecia era essa? 1 Reis, capítulo 11. Um profeta chegou para Jeroboão, rasgou uma roupa nova em 12 pedaços e disse: fique com 10, você vai ser rei de 10 das tribos de Israel. Quando o rei Salomão ficou sabendo disso, Jeroboão se tornou uma figura não grata. Salomão começou a persegui-lo como um opositor político. Ele precisou fugir para o Egito. Fugiu do país. O texto então diz que depois da morte de Salomão, Jeroboão acabou se tornando rei sobre as 10 tribos do norte. Então, respondendo à pergunta das crianças, quem foi Jeroboão? Inicialmente, ele era da tribo de Efraim, mas por causa de uma profecia, se tornou rei sobre as 10 tribos do norte. Por causa da desobediência de Salomão, que quando abandonou o Senhor para seguir os deuses de suas esposas. Aí sim, meus irmãos, vamos para o versículo 25. Uma vez que ele foi coroado, a primeira ação do seu governo foi a edificação de 2 cidades importantes. Quais cidades eram essas? As cidades eram Siquém e Penuel. Vale lembrar que essas 2 cidades já existiam. O rei mandou reformá-las, fortificá-las, com o objetivo de fortalecer o seu governo. Aqui nós precisamos entender que Efraim e Siquém fica mais ou menos aqui, meus irmãos. E Penuel nessa região aqui. Penuel, meus irmãos, o meu irmão até perguntou para mim se Penuel era a mesma coisa que Peniel. Sim, é o mesmo lugar. Só uma grafia diferente. Mas foi um lugar onde Jacó lutou com Deus em Gênesis capítulo 39. Ali tinha uma cidade. E o rei mandou fortificar essa cidade para proteger contra invasores inimigos. Versículo 26 e 27. Na sequência, a segunda grande decisão do rei foi o quê? Evitar que o povo fosse a Jerusalém cultuar a Deus no templo e acabasse decidindo voltar a ser governado pelos reis da família de Davi. O texto nos fala que para evitar isso, para evitar que isso acontecesse, para evitar que, quem sabe, o povo se arrependesse e o matasse, ele nem sabia que isso poderia acontecer, ele estava supondo. A gente faz isso às vezes. A gente supondo que algo possa acontecer, a gente começa a sofrer. Isso é ansiedade. Ele achando, pensando que talvez o povo pudesse o abandonar, voltar, querer ser governado pelos reis da família de Davi, ou seja, Roboão e seus filhos. Ele teve uma excelente ideia. Eu vou ter uma excelente ideia. Claro que ele foi assessorado pela aquela liderança das tribos que o havia coroado como rei. Que excelente ideia era essa? Eu vou fazer 2 bezerros de ouro e vou colocar um bezerro de ouro aqui em Dan, que é a parte norte, e o outro aqui em Betel. Vai resolver o problema. O povo não precisa mais voltar para Jerusalém para adorar o Senhor. Não precisa sair do nosso território. Há pelo menos 3 questões que nós precisamos compreender aqui acerca dos bezerros. Em primeiro lugar, representar deuses ou ídolos através de animais era comum na arte de Canaã, dos povos vizinhos. Ele não estava inovando. Segundo lugar, meus irmãos, os bezerros não eram necessariamente de ouro puro. Eles provavelmente eram feitos de latão, revestidos de ouro, ou feitos de madeira, revestidos de ouro. Terceiro lugar, Jeroboão provavelmente tinha em mente a história do bezerro de ouro feito por Arão no deserto. Os irmãos lembram da história? Que Moisés estava lá no Monte Sinai, o povo no pé do monte. Moisés estava demorando e o povo mandou a Arão: ô Arão, faz deuses para nós, porque a gente nem sabe o que vai acontecer com esse Moisés. E ele então pegou várias peças de ouro e fez um bezerro. E eles adoraram o Senhor ali, adoraram o bezerro naquele local. Versículo 28 nos fala
que quando os bezerros ficaram prontos, o rei Jeroboão disse: é complicado demais ir até Jerusalém adorar o Senhor. Está aqui os seus deuses, adorem eles. Os deuses que tirou vocês do Egito. Observe, meus irmãos. Jeroboão tinha medo de ser morto. Jeroboão tinha medo de ser destituído da sua função como rei. Para isso, ele deu um jeitinho para evitar que o povo o abandonasse. E o triste da história é que o rei levou o povo para a idolatria, mas usou também o mesmo argumento de Arão lá no deserto, quando fez o bezerro de ouro. Porque lá em Êxodo capítulo 32, versículo 4 diz: ele recebeu o ouro, derreteu, trabalhou nele, dando-lhe forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, esses são os deuses que o tiraram da terra do Egito. Como eu havia dito, o rei então mandou colocar um bezerro em Dan, outro em Betel. Lembrando, meus irmãos, que Betel significa casa de Deus. Foi o local onde Jacó, fugindo do seu irmão, passou a noite e teve a visão da escada. Ali tinha uma cidade, naquele tempo. E Dan ficava lá na parte de cima, a 40 quilômetros do mar da Galileia. Versículos 30 e 31. Por motivos políticos, Jeroboão acabou promovendo inovações pecaminosas e levou o povo para a idolatria e abandono do Senhor. Vale ressaltar que Dan e Betel eram lugares montanhosos, eram altos. Toda vez que você ouve no Antigo Testamento a expressão os altos, está falando de montes. Por que os montes aqui são importantes? Porque era onde acontecia a adoração pagã. E o rei uniu o útil ao agradável. Vamos colocar o bezerro num lugar alto, num monte, como é costume nos povos que estão em volta de nós, os povos pagãos. Além disso, ele mandou fazer altares e constituiu o quê? Sacerdotes, que não eram da tribo de Levi. Lembrando que naquele tempo havia uma tribo específica que podia ser sacerdote, que eram os levitas. E uma família específica dentro dos levitas, que é a família de Arão. Esses sacerdotes que foram constituídos eram sacerdotes ilegítimos, idólatras. Versículos 32 e 33. Depois do estabelecimento das imagens, dos altares, o rei organizou uma festa. Nada melhor do que uma grande festa para embalar as coisas erradas da vida. Não é, irmãos? Nós estamos no mês do carnaval. E o triste dessa história que o rei organizou essa festa no mesmo momento que era comemorado a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Mas com qual objetivo? Para o povo não precisar ir a Jerusalém. E no 15º dia do 8º mês, num dia escolhido ao bel prazer do rei, ou seja, por vontade própria do rei, ele fez uma festa em honra aos bezerros em Betel. Nesse momento foi queimado incenso em honra aos bezerros, como está no versículo 33. Então, respondendo à segunda pergunta das crianças, o que o rei fez que desagradou o Senhor? Ele mandou fazer bezerros e promoveu idolatria. Ele levou o povo de Israel a adorar outros deuses, a não ser o Senhor, Deus de Israel. Meus irmãos, diante dessa história, vamos retirar algumas lições importantes para a nossa vida. A primeira lição dessa noite, meus irmãos, é que o jeitinho é a demonstração de um coração desobediente.
O jeitinho é a demonstração de um coração desobediente. O jeitinho no sentido negativo, ligado a noções de malandragem e corrupção, é a demonstração de um coração desobediente a Deus, que não obedece aos mandamentos do Senhor. Observe que Jeroboão rapidamente abandonou o Senhor e levou o povo consigo. Levou o povo para a idolatria, quebrando as leis de Deus. Acabou se tornando a referência de um rei mau. Se você já teve a oportunidade de ler 1 Reis e 2 Reis, todas as vezes que começa a governar um rei em Israel, e ele faz o que é mal perante o Senhor, é dito, andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate. Ele se tornou a referência do que é mal, do péssimo governante, do governante idólatra. Enquanto que de um lado estava Davi, o rei segundo o coração de Deus, que é a referência boa, do outro lado estava Jeroboão, filho de Nabate. Meus irmãos, infelizmente, quem está disposto a fazer qualquer coisa para conquistar aquilo que acha que é importante, acaba desprezando os mandamentos de Deus. A pessoa acaba não obedecendo, acaba deixando de lado aquilo que é importante, a obediência. Quero pegar como exemplo, meus irmãos, o crescimento da igreja. Tenho certeza que todos querem ver a igreja crescer, em número de pessoas. Mas será que podemos aderir a qualquer prática ou a qualquer estratégia visando o crescimento da igreja? Muitos acham que sim. Tanto que acabam trazendo inovações ao culto e na vida da igreja. Observem o que o Jeroboão fez. Ele fez uma inovação e levou o povo à idolatria. Não podemos, meus irmãos, visando algo que é bom, algo que é desejável, que é o crescimento da igreja, é ver a igreja repleta de pessoas querendo servir o Senhor. Não podemos, meus irmãos, desobedecer às leis de Deus. Não podemos abrir mão dos nossos princípios. Não podemos, meus irmãos, abrir mão daquilo que a Bíblia nos fala claramente. Por isso, meus irmãos, não podemos aceitar bagunça no culto, visando o crescimento da igreja. Não podemos aceitar qualquer outra inovação visando o crescimento da igreja. Lembrando, irmãos, que esse princípio deve ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Porque o mandamento do Senhor, ele versa sobre tudo. E todas as áreas da nossa vida precisam estar debaixo da obediência aos mandamentos do Senhor. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, a segunda lição essa noite, o jeitinho evidencia a falta de confiança em Deus. O jeitinho no sentido negativo, ligado a noções de malandragem, a corrupção, mina a nossa confiança no Senhor. Observem, meus irmãos, a situação de Jeroboão. Ele recebeu uma profecia que vinha da parte de Deus, garantindo que ele seria o rei de 10 tribos de Israel. Quando aconteceu, quando Deus o colocou numa posição elevada como rei, ele decidiu desobedecer a Deus para manter o seu trono. Conduziu o povo ao pecado, à idolatria. Por essa razão, meus irmãos, utilizar meios ilegais, meios fraudulentos para resolver algum problema é pecado. Falando de outros aspectos, meus irmãos, muitos mesmo, muitos têm dificuldade para tirar a carteira de motorista. E na hora de fazer o exame, o prático, erra a baliza, ou erra outra coisa, e não passa. O que nós somos tentados a fazer nesse momento, meus irmãos? Pagar propina para o avaliador.
Isso não é só aqui em São Paulo não, meus irmãos. Quando eu fui tirar a carteira lá em Minas Gerais, era do mesmo jeito. E era delegado da polícia civil, que era o avaliador. Isso faz parte da nossa cultura, irmãos. Ou, por exemplo, a pessoa precisa se aposentar. Está tendo dificuldade com alguma documentação ou alguma coisa que precisa comprovar para o INSS. O que muitos fazem? Eu vou fraudar. Eu vou entrar no esquema de fraude. Eu vou mentir nesse documento aqui. Mas, meus irmãos, isso é pecado. É pecado. A fraude, seja qualquer tipo de fraude, é pecado, é corrupção. E além do mais, meus irmãos, nós temos, infelizmente, a tendência de achar que só os políticos que cometem corrupção, só eles que fraudam, só eles que oferecem e recebem propina, porque eles são presos, de vez em quando são, né? E ficam na cadeia. Mas a corrupção vai no dia a dia, irmãos. Dessa forma, fazer qualquer coisa para ficar rico também é pecado. O que é esquema de pirâmide, meus irmãos, na internet? É fazer qualquer coisa para ficar rico. Isso tudo está relacionado, meus irmãos. Tanto que 1 Timóteo 6, 9 e 10 diz: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, portanto, desejaram o dinheiro, desviaram da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Meus irmãos, desobedecer qualquer princípio da palavra de Deus é pecado. Seja ele o menor que for. Por que eu estou batendo nessa tecla, meus irmãos? Porque nós achamos, por vezes, que a desobediência aos mandamentos de Deus se resume na quebra do 7º mandamento. Quem lembra aqui sabe o que eu estou falando. Que é a imoralidade nos relacionamentos. Isso também é pecado. E deve ser combatido por nós. Mas desrespeitar os pais também é pecado. Mentir é pecado. Furtar é pecado. Cobiçar aquilo que não é nosso é pecado. Não guardar o dia do Senhor é pecado. E tudo que é quebra do mandamento de Deus, visando um fim que nós achamos que seria bom para nós, é pecado. E nós precisamos rejeitar. Por isso, confie totalmente no Senhor. Ah, mas está difícil tirar a carteira? Confie no Senhor. Está difícil aposentar? Vamos orar. Só para fazer milagres. Está difícil casar, pastor? Não tem problema. Casa no Senhor. Espera no Senhor. Confie no Senhor. Rejeite o jeitinho, no sentido negativo. Terceira e última lição, meus irmãos. O jeitinho será castigado pelo Senhor. Por fim, esse jeitinho no sentido negativo será passível de castigo do Senhor. Eu não preguei no capítulo 13 de 1 Reis, mas eu quero só lembrá-lo o que aconteceu na sequência. Porque o capítulo 13 inicia com o rei Jeroboão lá em Betel, naquela festa que ele promoveu. E naquele contexto, Deus enviou um profeta, que não é registrado o nome dele, para profetizar contra o altar e contra a ação do rei. E, meus irmãos, versículos de 1 a 9 nos mostra claramente que Deus não ficou feliz. Deus não gostou do que o rei fez. Deus não gostou que o rei fez. E o versículo 2 do capítulo 3 diz o seguinte: clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso. Ossos humanos se queimarão sobre ti. O que o profeta está dizendo? Haveria um rei da família de Davi,
que nós sabemos quem é, que é o rei Josias, que iria destruir aquele altar. Iria trazer juízo sobre aqueles sacerdotes idólatras. Isso aconteceu séculos depois. Mas isso demonstrando para o rei Jeroboão de que Deus não se agradou e que Deus traria juízo sobre aqueles que se envolverem com a idolatria. Ou com um jeitinho. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Nada foge dos olhos do Senhor. E um dia a conta chega. O dia do castigo vai chegar. O dia do castigo vai chegar. Nosso Deus é amor, nosso Deus é misericórdia, mas o nosso Deus também é justo. É o justo juiz. E se Ele é o justo juiz, Ele vai cobrar de nós. Mas tem um detalhe que nós não podemos esquecer. O nosso Deus enviou o seu único filho para morrer no lugar dos pecadores. Para que todo aquele que crê nele possa ser liberto da condenação eterna. Por isso, eu te pergunto, você já recebeu essa salvação? Você já creu em Jesus? Se não, creia em Jesus. Se arrependa de seus pecados. Abandone a idolatria do seu próprio coração. Porque a gente às vezes acha que idolatria é só as imagens que estão lá na Igreja Católica Apostólica Romana. Desculpa falar o nome da igreja aqui. Ou em qualquer outra religião pagã. Mas a idolatria é qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus no nosso coração. Que nós amamos mais do que amamos o Senhor. Precisamos rejeitar a idolatria. Rejeite a idolatria. Rejeite o jeitinho. Mas se você já creu em Jesus, rogue ao Senhor que te ajude a abandonar o pecado. Te ajude a abandonar a idolatria. Para que você também possa honrar o Senhor com a sua ação, com a sua vida, com o seu modo de viver, com os seus pensamentos, com as suas motivações. Meus irmãos, para nós encerrarmos, hoje vimos a narrativa do início do reinado de Jeroboão, sobre as 10 tribos do norte. Observamos que ele tentou evitar que o povo o abandonasse e voltasse para Jerusalém. Para isso, ele promoveu a idolatria. Que o Senhor possa nos ajudar a rejeitar o jeitinho, no sentido negativo. Porque no sentido positivo é bom, irmãos. Vamos ser sinceros. O brasileiro é criativo. Mas se for para quebrar o mandamento do Senhor, se for para quebrar as leis brasileiras, que nós possamos rejeitar. E que Deus nos abençoe. Amém e amém.